Olá, esse é o podcast Roteiros da Reportagem. Aqui a gente fala sobre telejornalismo e mostra para você, estudante de jornalismo, recém-formado em jornalismo, o passo a passo, o caminho para quem quer empreender e ter uma carreira de sucesso como repórter de televisão. Eu estou aqui com o Wagner Império, que tem, Wagner, quantos anos de televisão você tem? São 29. 29 anos de telejornalismo. De telejornalismo. E outros 4 anos de rádio. Uma carreira complementou a outra, de certa forma. Me conta então como é que você começou a carreira de repórter. Como é que você primeiro teve o desejo de ser repórter e aí, a partir desse desejo, o que você fez para começar na carreira? Na verdade, o que aconteceu foi que desde a da adolescência eu queria ser locutor comercial. E antes de eu me formar, surgiu uma oportunidade de eu trabalhar no rádio, que era na Rádio Tupi, na época, 1986. E eu entrei no rádio fazendo um programa dominical e acabei virando repórter de esporte dentro da Rádio Tupi. E de repórter de esporte eu passei a fazer a reportagem do cotidiano, do dia a dia, e fiquei lá 2 anos. Depois desses 2 anos eu fui trabalhar na Rádio Bandeirantes, trabalhei lá 6 meses na Rádio Bandeirantes, porque eu fui embora do país, acabei saindo do país por causa de um convite para fazer locução comercial em inglês nos Estados Unidos. Fiz essas locuções e acabei trabalhando numa rádio chamada WVCG, em Miami. Foi o primeiro programa para brasileiros que moravam lá na América do Norte. Foi reportagem em todos os jornais, na revista Veja, inclusive. E aí eu fiquei nessa rádio 1 ano, quase 1 ano, trabalhando lá como locutor, e era interessante, porque o que a gente fazia? Eu, como já trabalhava em rádio aqui, a Warner me dava os discos para eu tocar as músicas brasileiras lá, e quem levava era a Transbrasil, na época, uma companhia aérea. E a Transbrasil levava também os jornais, porque não existia internet. Os jornais que o povo lia dentro do avião. E é desses jornais que eu recortava as notícias para fazer o programa, fazer o tabletop, o antigo tabletop. Porque então que a notícia chegava um dia depois. 2 dias depois. 2 dias depois. Por quê? Porque os voos para Miami estavam começando e a Transbrasil voava para lá 3 vezes por semana. Então só voava a Varig e a Transbrasil para os Estados Unidos. E a Transbrasil trazia os jornais, por exemplo. Se fosse um voo de quarta-feira, ela trazia o jornal da Verdade de segunda-feira. Então você dava lá nos Estados Unidos a notícia que aqui já no Brasil já tinha sido dada na segunda-feira. E que lá ninguém sabia o que acontecia. Então eu dava as notícias. Por isso que o programa teve uma repercussão boa na imprensa aqui no Brasil. E depois da rádio, depois eu voltei para o Brasil, fui trabalhar de locutor na Band FM, fazendo um programa, aqueles programas noturnos, chamava Love Line. Fiz o Love Line. Aquele que você traduz a música, enquanto a música canta em inglês e você... Cartinha, não. Não é o que traduz, é o que lê cartinha. Ah, a cartinha de ouvinte e tal. E naquela época era carta mesmo, não existia e-mail. Chegavam as cartas na rádio. Então era uma época romântica, né, da informação. E de lá, da Rádio Bandeirantes, acabou surgindo uma oportunidade para ir para o SBT, porque o SBT estava precisando de repórteres. E aí falaram para mim, pô, por que você não vai trabalhar no SBT lá, fazer um teste? Falei, pô, meu negócio é rádio, né? Já estou no rádio aí há 5, 6 anos. Na verdade, 5 anos. Aí ele falou, não, vai lá fazer. Eu peguei e fui de curiosidade. Nessa época eu já havia me formado. Aí, quando eu fui lá, apareceu o teste. Eu fiquei dias na redação do SBT, só observando. Ficava na Vila Guilherme ainda, lendo jornais, na redação. Um dia tinha uma equipe que não estava lá na redação, não estava gravando nada, e apareceu um factual. E aí, o chefe de reportagem, na época, pegou e falou assim, ó, é a tua oportunidade de mostrar se você sabe fazer. Então você entrou no SBT, mas você não era repórter de cara, então. Você entrou fazendo o quê?
Não, eu fui lá no SBT fazer um teste de reportagem para televisão. Ah, tá. Reportagem para televisão. E apareceu aquele dia o teste. E o teste era para um telejornal policial, chamado Aqui Agora, em que, na verdade, é um jornal narrado, né? Ele é todo, as reportagens são todas narradas. Então ainda não tinha aquela técnica de escrever off, de fazer passagem, de fazer uma entrevista, de se posicionar à frente da câmera, se posicionar para fazer uma entrevista, não tinha isso. Porque era um jornal de reportagem narrada. Você precisava descer do carro já narrando o que poderia estar acontecendo e o que você está vendo. Então eu não tive essa dificuldade ainda de toda essa técnica que se usa para se fazer uma matéria. Então eu já desci do carro e já fui narrando. E era um acidente de caminhão na Marginal, do Rio Tietê aqui em São Paulo. O que aconteceu? Um caminhão tombou na Marginal e ainda bateu na traseira de outro. E o que aconteceu? O motorista ficou preso nas ferragens. Então, eu saí narrando do carro, né, um grave acidente aconteceu aqui na Marginal do Rio Tietê, perto do centro de São Paulo, e o caminhão acabou batendo na traseira do outro, e aí você vai chegando perto da situação, e aí você vê lá uma pessoa toda machucada, presa nas ferragens do caminhão, e você mostrando, olha o estado que ficou o caminhão, a pessoa está presa lá dentro, e aí você dá aquele sobe-som da pessoa, sabe, gritando de dor. E espera os bombeiros chegarem. E aí os bombeiros chegam, você narra a chegada dos bombeiros, e aí... Era uma gravação de uma reportagem como se você estivesse ao vivo ali naquele momento. Exatamente. Aqui Agora era ao vivo. Era gravado, mas assim... Com toda a ambientação. Com toda de estar ao vivo, o que está acontecendo, e até a pessoa ser resgatada e levada para o hospital. Para quem não se lembra, o Aqui Agora, né, quem não é dessa época, o Aqui Agora era um jornal policial e foi um inovador nessa questão de colocar o policial, o Mundo Cão na televisão, ao vivo todos os dias. Né? Ele era feito no Chile e o Silvio Santos copiou o formato, trouxe e foi um tremendo sucesso. Ele foi a escola de todos esses telejornais policiais que estão hoje aí, o Aqui Agora foi a escola. Ele voltou em 1998, ficou pouco tempo no ar, mas aquele primeiro Aqui Agora, e o interessante é assim, quando você fazia esse tipo de reportagem, ela ia para edição só para limpar, ela não era editada. Ela não era editada, você tinha tempo lá, a matéria ali rendeu 20 minutos ia para o ar, do jeito que veio, do jeito que chegava, o editor cortava entrada e saída e ia para o ar daquele jeito. Uma edição super simples, rápida. Rápida. E o detalhe é que quando eu fiz essa matéria, era a minha primeira matéria de televisão. Aí o editor olhou e viu que tinha aqueles sobe-sons do bombeiro, do policial falando, das pessoas tentando tirar, os paramédicos tentando tirar o sujeito de dentro das ferragens, tal, de dentro do caminhão, no meio das ferragens, e o editor gostou muito. E isso proporcionou a minha contratação pro Aqui Agora, já que naquela época o Aqui Agora tinha Gil Gomes, tinha Wagner Montes, tinha o Gerson Souza, Carlos Cavalcante, Madalena Bonfilholi, era um time de repórteres experientes. E eu era o mais novo. E eu acabei aprendendo muito com esse pessoal que estava no SBT nessa época. Esse teste que você teve no dia que te mandaram para cobrir o caminhão que tinha batido na Marginal, como é que você se preparou para esse teste? Porque você nunca tinha feito televisão. Não. Você nunca tinha saído para uma reportagem. Não, nunca tinha saído. Como é que foi a preparação para esse momento? Observação. Pura observação, porque eu sabia que meu teste seria por Aqui Agora. E sabia que eu tinha que narrar. E eu tinha uma certa facilidade pelo seguinte. Eu vim do rádio. E rádio, quando você vai dar uma notícia, naquela época era pelo telefone, pelo orelhão, porque não tinha celular. Aí você pegava o orelhão, escrevia um texto rapidamente e falava aquele texto, e às vezes o apresentador te perguntava alguma coisa e você não tinha escrito aquilo e acabava narrando pelo telefone. Então essa coisa da narração eu já tinha um pouco comigo. Mas eu vi muita gente chegar lá no SBT, no Aqui Agora,
sair para fazer reportagem, o teste, a primeira matéria dele em televisão, e não consegue narrar, porque você não tem aquela característica de sair falando, sabe? Porque é realmente muito difícil. É realmente muito difícil. E principalmente a hora que você encerrava o telejornal para falar aqui agora, etc., você tem que olhar para a câmera. E existe uma dificuldade. Ainda bem que aquela minha primeira matéria foi à noite. E, sabe, eu tinha a luz, né, da câmera vem para o seu rosto, você não enxerga nada. E aí eu peguei e falei mais algumas coisas para a câmera e isso facilitou. Mas normalmente a dificuldade que a pessoa tem de olhar para a câmera e falar para a câmera é muito grande. Tem gente que não consegue nem falar em público, né? Então... Como que você para superar essa dificuldade? Porque você também teve no começo. Quando você falou agora, ainda bem que foi à noite, porque eu olhei para a câmera, tinha uma luz branca, não vi nada ao meu redor, ficou mais fácil de falar. Como é que você trabalhou isso? Como é que você evoluiu a ponto de falar para a câmera com naturalidade? Porque quando você olha para a câmera para você dar uma notícia, que aí você chama de passagem, né, no jornalismo, depois mais para frente aí eu vou falar sobre todo o glossário de jornalismo e reportagem de televisão, você está falando, a matéria vai para o ar e vai para centenas de milhares de pessoas. Mas quando você olha para a câmera, o truque é você pensar e ter certeza que você está falando para uma pessoa só. Você tem um telespectador na sua frente. Esse telespectador é a sua câmera. Não importa para quanto deu de audiência, para quantas pessoas vai, no Brasil, ou então no seu estado, o seu jornal local, né? O importante é você olhar para a câmera, você vai pegando intimidade com ela, porque ela passa a ser sua parceira. Ela passa a ser sua parceira. E o principal segredo é você pensar e ter certeza que você está falando apenas para uma pessoa. Porque se você começar a pensar que você está falando para milhares de pessoas e se importar com várias outras que estão perto de você, você não grava. Como é que você consegue desligar quem está ao seu redor, assim? Desligar quem está ao redor é um problema, porque na reportagem, quando você faz a chamada passagem, você tem dois grandes problemas. Primeiro, é o barulho que está em volta de você, o barulho da rua que te tira a concentração. Então você precisa estar muito concentrado no seu texto, no que você vai falar, para esse barulho não te incomodar. Às vezes tem outros jornalistas gravando também. Exato. E outra, a timidez. Por quê? Porque muitas vezes um repórter não grava uma passagem onde ela tem que ser gravada porque ele tem vergonha do próprio texto. A hora que ele olha para a câmera e vai gravar, se tem um jornalista do lado dele, ele fala, pô, eu vou falar isso, esse texto é ruim, a pessoa fala, puxa, que repórter meia boca, né? Olha a informação que o cara deu. Aí você fica nesse problema. Nesse julgamento. Nesse julgamento. Pré-julgamento, Esse pré-julgamento. E o fato de ter outros jornalistas perto faz com que você não grave ali. Só com o tempo que você consegue gravar. No começo de carreira, por exemplo, eu tinha que gravar com o fundo de vamos dizer, uma delegacia ou o fundo de um tribunal para eu poder gravar minha passagem e eu não gravava, porque eu tinha uma certa vergonha. Muita insegurança, porque tinha repórteres do meu lado que tinham 20 anos de televisão e eu estava começando, aí eu ia gravar em outro lugar. Aí pedia para o cinegrafista me ajudar, fazendo o seguinte, desfoca o fundo da repórter. Quando você vai gravar, você tem a condição de desfocar o fundo, que é para ninguém saber onde você está, só aparece você. E como é que você fez para superar essa barreira? Puxa, com absoluta confiança. Absoluta confiança de que aquela informação estava extremamente correta e com a prática do dia a dia mesmo. Porque você superar essa fase e gravar onde quer que você esteja, e na frente de quem for, existe uma atitude por trás disso, uma fase da sua reportagem que chama-se apuração. Se aquela informação tivesse sido extremamente bem apurada e ela corresponder à verdade e você tem a fonte que te deu aquela informação, você vai dar aquela informação e aí as pessoas que estão do teu lado vão falar, poxa, onde é que será que esse cara conseguiu essa informação? Que eu não tenho.
É isso que te faz a apuração. Você tá seguro da informação que você está dando, faz com que esse medo vá embora. Porque você fala, o que eu falar, muita gente que está do meu lado vai até apurar para ver se eu estou falando, da onde eu tenho essa informação, vai checar essa informação e vai acabar aproveitando ela, inclusive. Então, quando você costuma apurar a fundo uma informação e constatar que ela realmente corresponde à verdade, esse medo vai embora. Além da parceria que eu te falei com a câmera e te tá falando para uma pessoa só. Qual foi para você, nesse começo, o maior obstáculo que você encontrou? Para começar, não só do ponto de vista de dificuldade com a câmera, o que seja, mas também em termos de mercado, qual foi a maior dificuldade que você encontrou no começo da tua carreira? A maior dificuldade é você provar, não para você mesmo, mas provar para as pessoas que te cercam, porque no jornalismo você tem mais ou menos uns 5, 6 chefes quando você é repórter, não é um só. Porque você tem o chefe de reportagem, que é o que te dá a matéria, que é o primeiro chefe. Você tem o editor da tua matéria, que pode... Que não é exatamente um chefe, mas ok. Não é um chefe, mas ele vai dar um ok. Pô, a também te matéria é exige legal. algumas coisas, também te demanda, né? Exatamente. Então ele vai avaliar a sua matéria no momento que ele estiver editando. Ele também é jornalista. O terceiro é o editor executivo, que vai olhar a sua matéria e vai falar, não, ela tá legal. O quarto é o editor-chefe do telejornal, que você está colocando a matéria, porque você vai ser analisado por todas essas pessoas. E o último é o apresentador. O apresentador do jornal, que vai olhar e falar, pô, matéria muito fraca, ou então, que matéria fantástica. Né? Então você tem todos esses chefes. Então, no momento em que você entra na redação, no momento que você vai para a rua fazer reportagem, você tem que passar pelo crivo dessas 5 pessoas. Na verdade, você tem que ser objetivo e, ao mesmo tempo, contar uma história em 1 minuto e meio, 1 minuto e 40 segundos. Aí você para, pô, mas eu tenho todas essas informações, tenho tudo isso. Como é que eu vou colocar isso em 1 minuto e meio? Aí você para e pensa, pô, se um cineasta coloca a vida de uma pessoa, uma história de anos, em 2 horas de filme, eu consigo colocar isso em 1 minuto e meio. Então você tem que ser objetivo, tem que ser seguro, tem que ter um bom texto para você passar pelo crivo dessas 5 pessoas. Essa é a maior dificuldade depois que você está na redação. Quando você começa a ganhar a confiança dessas pessoas, aí você vai em frente. Mas para começar na televisão, teve alguma dificuldade maior, assim? De entrar, de se apresentar, de chegar lá e mostrar o seu portfólio, de procurar um emprego, de bater na porta? Sim, porque... Você bateu em muita porta de televisão? Na verdade, eu não bati em muita porta de televisão, as televisões foram me contratando. Passei por várias emissoras, sempre fui convidado, eu não sei, na primeira vez lá no SBT. Mas eu assisti muita gente bater na porta de televisão. Muita gente. Porque a dificuldade que você tem, quando eu vejo que as pessoas chegavam na redação, é ter oportunidade de mostrar o trabalho. Porque a vida de uma redação, ela é louca, sabe? As informações não param de chegar. As pessoas não têm tempo para nada. Ninguém está disposto, na verdade, a falar, deixa eu ver seu material aqui para ver se ele é bom, para ver se você tem chance de trabalhar aqui. Então é muito difícil você chegar nesse canal. Então a observação, pra levar para a pessoa certa, na hora certa, o material que você produziu é crucial para que você tenha uma chance de entrar na televisão. E para aqueles que trabalham na televisão e não são repórteres ainda, mas querem ser, o que acontece? Às vezes a pessoa trabalha na pauta, trabalha na apuração, trabalha na edição, mas o desejo dela é ser repórter. Vou te falar uma coisa, você tem que estar pronto, porque você nunca sabe quando a oportunidade vai aparecer. E quando ela aparece, se você não estiver pronto, você vai ter uma chance só. E aí você acaba não tornando aquele sonho realidade de fazer a reportagem. Então, assim, o que eu aconselho para as pessoas é fazer um bom material, levar para a pessoa certa, na hora certa, mostrar e saber, olha, se eu vou precisar de um repórter, eu
tenho quem procurar. E se eu não precisar de um repórter, mas precisar de uma pessoa na pauta, eu posso contratar aquela pessoa. Por quê? Porque amanhã ou depois, ninguém sabe o que acontece. Se o repórter ficou doente, se o repórter faltou por algum outro problema e está precisando de alguém... Você tem um banco de reserva. Você tem um banco de reserva. Você fala assim, olha, aquele pauteiro, aquela pauteira, se precisar ir para a rua fazer uma matéria, ela faz. E é aí que aparece a oportunidade. Então você nunca sabe quando ela vai aparecer, mas ela aparece. Às vezes tem equipe na redação, equipe de cinegrafista, iluminador, e não tem um repórter porque apareceu um fato novo, um factual que a gente chama, que é o que acontece no dia. E aí você já está com todos os repórteres ocupados. Tem alguém lá na pauta que você sabe, que sabe fazer reportagem. Já mostrou um portfólio? Já mostrou o portfólio uma vez. Aí fala, opa, tá afim de fazer? Você segura a onda? Vai lá e faz. E aí você passa aos poucos a ser repórter dentro daquela emissora. Ganhar esse espaço. Você ganha o espaço. Agora, nesse começo de carreira, você passou por várias emissoras, você falou, mas quando você estava começando a carreira, qual foi o maior erro que você cometeu? Falou, puta, isso aqui eu errei. Porque o errar te dá lições, né? Você aprende muita coisa dos erros. E o que puta, aqui eu errei, nessa matéria eu errei, nessa matéria não começou eu errei. Onde você identifica um erro que você cometeu e que você vê outros jovens repórteres cometerem também? Não digo não aqui agora, mas eu já estava em outra emissora, acho que era na Gazeta na época. Acho que o maior erro que um repórter pode cometer, e que eu também cometi, foi não apurar a fundo uma história. Você ir na onda do que a imprensa tá te levando e que te leva a um erro. Você não apurar a fundo realmente e ter muito cuidado para dar notícia. E isso se refletiu na minha carreira, no caso da escola base. Para você que é novo. Todo mundo na faculdade ouve falar da escola base, né? Escola base. Foi um marco do jornalismo brasileiro. Eu era um dos repórteres na época da escola base. Para quem não sabe, coloca aí no Google, na internet, caso da escola base, vocês vão ver o que aconteceu. Então a imprensa acabou destruindo a vida de pessoas ali. E era toda a imprensa. Porque uma informação levou a outra, que levou a outra, que levou a outra, e nada disso era verdade. Para quem não conhece a escola base, não for da Google agora, conta um pouco de como é que foi a história da escola base, como é que vocês, enfim, conta um pouco daquela... A escola base era uma escola infantil, tinha creche e também escola infantil, em que os donos foram acusados de cometerem abuso sexual com as crianças. E aquilo virou uma bola de neve, assim, porque era a primeira vez que estava se ouvindo falar que criança era abusada em escola. Então toda a imprensa foi para cima, sabe? Todas as televisões, todos os jornais, todas as revistas. E a polícia errou demais no caso, porque a imprensa também confiou na informação da polícia. O delegado que apurou o caso disse que havia fortes indícios desses abusos. E a imprensa comprou isso sem checar direito. O que é checar direito nesse caso? Checar direito nesse caso é primeiro você não acreditar na história. Você não acreditar na história. Falou, por que eu vou acreditar numa história dessa? Eu tenho que ouvir a pessoa, eu tenho que ver quais são as provas que o delegado conseguiu para ele poder acusar os donos da escola de cometerem abuso sexual. Então a palavra do delegado naquele momento se tornou... Valeu para a imprensa inteira, ninguém questionou nada, ninguém quis ver as provas. Sabe, o Instituto de Criminalística não havia apresentado as provas e a imprensa já tinha acusado os donos da escola. E os pais, imagina, se a polícia está falando isso, imagina os pais dessas crianças. Então, que queriam matar os donos da escola. Então, a imprensa e a polícia acabaram com a vida daquelas pessoas. Nossa, ficou assim uma situação extremamente ruim. E depois, com as provas aparecendo, na verdade as contraprovas, mostrou que aquilo não havia acontecido. Mas aí já tinha semanas de noticiário com os caras... Semanas. Com os donos da escola sendo acusados. Os donos da escola sendo execrados pela imprensa e pela polícia. E depois acabou que eles eram inocentes. Então, essa falta
de perspicácia do repórter, de querer ir a fundo no assunto, querer ver as provas, querer saber realmente o que está acontecendo, e não ir só na onda dos outros, é que é o maior erro que ele pode cometer. E um detalhe, hein? Se a imprensa tivesse deixado tudo na boca da polícia, quem é culpado é a polícia que não apurou direito. Mas não, ela comprou a história e passou a ser um dos emissores da notícia. Então, olha, aconteceu isso, contando o que aconteceu, coisas que não aconteceram. Aqui é um erro comum, que é, em vez de você cravou uma informação, em vez de deixar ela na boca da fonte. Isso. Você crava, você compra a informação, traz para você e depois você passa a contar uma história que você que está contando e que ela não é verdadeira. Eu gosto muito de usar um exemplo do editor-chefe do New York Times. Ele estava dando uma palestra e nessa palestra uma das pessoas que estava assistindo essa palestra estava com o jornal New York Times na mão e questionou o editor-chefe do New York Times se uma das matérias que estavam ali eram verdades. Ele levantou e disse para ela o seguinte: quanto você pagou esse jornal que está na sua mão? Ela falou: eu paguei $1,20. Ele falou: você acha que a verdade custa tão pouco? O que eu posso te garantir que o que está escrito aí foram informações apuradas como verdade, mas a verdade não pode custar tão pouco. O que está escrito aí não é mentira, mas eu também não posso te afirmar se é pura verdade, porque a verdade não custa tão pouco. Então você tem que tomar muito cuidado na hora de você apurar a informação ou comprar informação de alguém. Isso pode levar a consequências desastrosas para famílias, para as pessoas, e depois você até fica marcado por isso, como jornalista. Naquela época ninguém ficou porque foi a imprensa inteira. Eu fui na onda de todos os repórteres e acabei errando junto. Você falou da escola base, né? A escola base ficou marcada por um dos grandes erros do jornalismo brasileiro. Todo mundo em faculdade de jornalismo estuda, revê esse caso. Até hoje, já passou quantos anos? Foi 92? 1992 ou 3. 93. Eu me formei em 2006, a faculdade ainda era falado bastante do caso escola base. Como ficou, aquele erro ficou uma lição, trouxe um legado que foi uma lição para que erros desse tipo não fossem mais cometidos. E foi uma grande cobertura. A escola base foi uma grande cobertura. Que outras grandes coberturas você participou? Puxa, eu participei de quase todas, viu? Depois de tantos anos de jornalismo. Eu fiz uma cobertura fantástica na Colômbia, onde eu pude noticiar e estar junto com as Farc e mostrando que mulheres eram cooptadas para fazer parte das Farc. E elas andavam com metralhadoras e tal, e eu entrei ali no meio do mato junto com as Farc, na selva, na Colômbia. A primeira prisão do Fernandinho Beiramar, na Colômbia, onde foi feita uma operação fantástica entre o Brasil e a Colômbia para poder prendê-lo. Eu estava nessa cobertura. A queda do avião da TAM em 1999, do lado do aeroporto de Congonhas, também foi uma grande cobertura. A queda de outro avião da TAM em 2007, no aeroporto de Congonhas também, que explodiu o prédio da própria companhia. 180 pessoas, mais ou menos, morreram. Teve a cobertura das Torres Gêmeas, mas eu não fui para Nova York. Eu fiz a cobertura daqui. Mas, assim, eu fui no caminho, assim, eu não estava em loco, mas tudo que se referia àquele acidente, fui eu que cobri, aqui, pela TV Record. Coberturas como queda do helicóptero do filho do Abílio Diniz, onde morreu a namorada dele. Morte do Ayrton Senna. Morte do Ayrton Senna, puxa, naquele domingo, eu estava de folga, cheguei em casa e eu liguei pro meu chefe. Falei: escuta,
vamos ter que ir para a rua, hein? Ele falou, será que já dá para ir hoje ou vamos deixar para amanhã? Eu falei, não, vamos agora. Foi a cobertura da morte do Ayrton Senna, foi uma grande cobertura que eu participei também. E nessas grandes coberturas, qual que é o maior desafio que um repórter tem pela frente? Eu acho que o maior desafio que o repórter tem pela frente nessas grandes coberturas é ter boas fontes. Porque se ele não tem boas fontes, como acontece tudo rapidamente nessas grandes coberturas, você acaba dando informação irrelevante. Não que mentirosa ou que não foi apurada, mas muita informação irrelevante que não vai fazer diferença. Não vai enriquecer a cobertura. O caso, um caso também nacional, o caso da Isabela Nardoni, que a menina, os pais jogaram a menina pela janela. Também aconteceu isso, o caso da Mércia Nakashima, que... Matou o marido e picotou ele? Não, o caso da Mércia Nakashima, ele matou a advogada e jogou o corpo dela dentro de uma represa aqui em São Paulo, dentro do carro. Ficou famoso no país inteiro. E esse caso também teve uma cobertura muito grande. E se você tiver boas fontes, você consegue dar informação relevante e se sobressair, porque é toda a imprensa, são todos os repórteres e vários repórteres da mesma emissora, uma vez que a cobertura acontece de manhã, de tarde, à noite. E como a notícia dos casos não param, você tem que não só se sobressair dentro da sua própria emissora, mas como na imprensa também. Então, ter fontes fidedignas, seguras, é o melhor jeito de você fazer sua matéria ter relevância. E construir fonte é uma coisa que você aprende com... Construir fonte é uma coisa difícil. É uma coisa difícil. Mas que você aprende com o tempo? Aprende com o tempo. Você aprende com o tempo, mas é o seguinte, para você construir uma fonte, você acha que, por exemplo, se você tem um técnico de futebol e você faz coberturas esportivas, o técnico não vai ser sua fonte. Quem vai ser sua fonte são as pessoas que cercam. É a mesma coisa que o sistema planetário. O Sol não é sua fonte, mas os planetas podem ser. Então as pessoas estão em volta da situação e que têm conhecimento do caso, essas são sua fonte, porque a sua fonte vai ligar para você ou vai te chamar para conversar de lado e falar, não te falei nada, hein? Por quê? Porque ele é fonte, você não vai revelar. E a gente é protegido por lei, a gente não tem que revelar a fonte. São raras as vezes que a própria, por exemplo, um delegado de polícia vai te falar o que realmente está acontecendo no caso, mas os investigadores falam. No caso, por exemplo, da política, sabe, talvez o ministro não te fale, mas talvez 2 ou 3 assessores dele que trabalham no ministério falem. Então, essas fontes que você tem que construir. Por isso que quando você entra, às vezes, na sala para fazer uma matéria, tem lá um delegado, alguns policiais, ou tem lá um ministro e alguns assessores, ou você tem lá um técnico de futebol e algumas pessoas que trabalham, os auxiliares dele. Você entra no lugar, primeira coisa, cumprimente todo mundo. Cumprimente todo mundo, não vai só na pessoa que você tem que entrevistar. Porque se você não fizer isso, jamais você vai conseguir construir fonte dentro de qualquer área do telejornalismo que você tiver. Mas eu queria perguntar uma coisa da tua carreira. Quantas emissoras você já trabalhou? Trabalhei na Cultura, cobrindo férias. Trabalhei no SBT 3 vezes. Trabalhei na Record. Trabalhei na Globosat. Globosat, você está dizendo? A Globosat, eu trabalhei no GNT e fiz algumas matérias para a Globo News quando ela começou. Entendi. Né? Só não trabalhei na rede. Na Band, na Gazeta. OAM na época, né? Trabalhei numa emissora que chamou OAM, na CNT. Trabalhei em todas as emissoras. Quantos anos de carreira, 10? Olha, eu comecei na televisão em 1900. Minha carreira começou em 86. São 30 e tantos anos já, né?
Mas na televisão eu comecei em 1992. Comecinho de 1992. Ah, você falou de coberturas. Outra coisa, uma grande cobertura, o impeachment do presidente Collor. Também participei da cobertura. E engraçado, né? Eu era novo de televisão na época e eu fui o primeiro repórter a entrar ao vivo dando a notícia do impeachment, lá do Vale do Anhangabaú. Foi meu primeiro furo. Eu fui o primeiro a entrar ao vivo dando essa notícia. A emissora era pequena, não teve tanta repercussão, obviamente, mas foi meu primeiro furo, dar a notícia que o presidente Collor havia sido cassado. Se você, depois de todos esses anos de carreira, se você tivesse que apontar um segredo, aquilo é a peça-chave para construir uma carreira de sucesso, como repórter de televisão, o que é esse segredo? O que o repórter tem que ter para poder ter sucesso como um repórter de televisão? Primeira coisa, ser observador. Segundo, saber contar uma história. Com começo, meio e fim e com integridade. Então, a observação para um repórter é o que mais, eu acho que é o que mais leva ele a contar a história da maneira certa. E saber contar essa história. Eu acho que sem isso, a pessoa não consegue ser repórter. Em 28 anos de televisão, trabalhando dentro da televisão como repórter, você viu muitos repórteres novos começarem, virem de baixo, né? Sim. Quantos desses você ajudou a formar? Nossa, olha, o detalhe é o seguinte, já vi muita gente chegar na televisão, muita gente entrar na televisão como repórter e não durar 2 meses. Porque não basta só entrar na reportagem, você tem que se manter nela. E para se manter é mais difícil do que entrar. Então, eu já ajudei assim, só de repórter, umas 15 pessoas que eu formei como repórter. E de que maneira que isso... Porque eu também formei editores, ensinei a pessoas a editar, ajudei pessoas a se tornarem cinegrafistas. Agora, especificamente sobre repórteres, o que acontece? Às vezes a pessoa está na redação e quer ser repórter, você sabe que a pessoa tem desejo de ser repórter, e claro que eu ajudo. Tanto que eu pedia, às vezes, para o diretor, falar, ó, deixa essa pessoa sair comigo para fazer reportagem, para ver se ela leva jeito, eu treino ela. E a pessoa saía comigo, eu treinava, algumas não deram certo, porque eu vi que não tinha jeito para ser repórter, mas na maioria eu consegui fazer com que ela se tornasse repórter. Tem aí no mercado aí uma meia dúzia hoje, né? Já foram mais pessoas, mas hoje no mercado aí tem uns 6 ou 7 aí. Você trabalhou com você, que você ajudou a formar? Tem o Igor Duarte, está na TV Globo. Está na Globo, eu que ensinei tudo que ele sabe. Patrícia Calderon, hoje ela está em Fortaleza, na Jovem Pan, mas foi repórter da Record aqui que eu ensinei. Depois ela foi ser apresentadora lá. Depois foi ser apresentadora. Tem Marcelo Bittencourt, repórter do SBT. Também, eu que ensinei ele a fazer reportagem. Estão aí na TV, em grandes TVs. Então, o fato de eu ter ensinado eles, eu tenho certeza que colaborou demais para deslanchar a carreira deles. O método que eu ensinava para eles é o método que eu aplicava na minha própria carreira. E tiveram sucesso. Mas tem gente aí no mercado, tem editores, inclusive. Começaram como repórteres, se tornaram editores, fizeram viagens internacionais. E nesses caras que você ajudou a formar, você falou, pô, eu treinei vários, alguns de cara eu já percebi que não tinham futuro, outros eu percebi que tinham potencial e cresceram, como são esses nomes que você citou. O que você via no cara que está começando que mostra que ele tem potencial? E que difere o que tem potencial do que não tem potencial? O que você via de diferente neles que você não via nos outros? Saber estruturar uma matéria. Saber estruturar uma matéria é uma coisa assim, porque você aprende na faculdade mais ou menos como
você estrutura uma matéria, mas é só na prática mesmo que você vai aprender. Então, tinha gente que eu sabia, mesmo eu tentando ensinar a estruturar uma matéria, a pessoa não conseguia entender a lógica de cada coisa. E eu falei, poxa, não vai ter jeito. E outros eu sabia que sabiam mais ou menos como estruturar uma matéria, e aí eu ajudava para ver como que ele ia estruturar tudo isso, o que ia falar no off, o que ia falar na passagem, o que ia se perguntar para o entrevistado, o que poderia colocar de informação que ele podia colocar da boca dele, ou que deixava na boca do entrevistado, esse tipo de coisa. Então você saber estruturar uma matéria é a principal diferença que eu via entre quem tinha talento para fazer uma reportagem e quem não tinha talento. E graças a Deus as pessoas que tinham talento eu ajudei quase todas. É treinável isso? Isso é treinável? Você consegue treinar alguém para aprender a estruturar uma matéria? É treinável sim você ensinar uma pessoa a estruturar uma matéria. Só que tem um detalhe. Por exemplo, você está fazendo a sua própria matéria ao mesmo tempo. Então os diretores me chamavam, Marcelo Vaz, da TV Manchete, o Luiz Gonzaga Mineiro na Record, no SBT também, Marcos Wilson. Chegava para mim e falava, essa pessoa vai sair com você para aprender. Eu falava, tudo bem. Então, o método que eles confiavam que o método que eu ensinava realmente funcionava. E aí aconteceu o quê? Você sai para a rua com essa pessoa, você vai ensinando ela aos poucos, durante uma semana, por exemplo, ou durante 10 dias, mas você, ao mesmo tempo, tem que fazer a sua própria reportagem. E às vezes não dá tempo de você ensinar uma coisa básica, que é estruturar uma reportagem para contar uma história. Então você não tem tempo suficiente. Então, é treinável? É. Mas só, por exemplo, hoje eu teria tempo para ensinar como é que você estrutura uma matéria. Mas na época eu tinha que fazer minha matéria ainda entrar ao vivo. Então não tinha tempo. Então eu via que as pessoas que sabiam mais ou menos como estruturar, levava uma vantagem. Levava uma vantagem e com as dicas que eu dava, a pessoa acabava aprendendo, e tanto que vários se tornaram repórteres. O que eu consigo concluir do que você está me falando, né? Para quem está ouvindo a gente, assistindo a gente, que quer ser jornalista de televisão, quer ser um repórter de televisão, chegar para essa primeira oportunidade com uma noção melhor do que é a estrutura de uma matéria, do que como você faz um off, enfim, ter uma base melhor, isso é um diferencial para quem está entrando no mercado. É um diferencial. Tem muita gente que tenta ser repórter, mas começa uma matéria pelo fim, sabe? Começa uma história pelo fim. E aí você acaba descartando esse cara logo de cara. Puta, esse cara não sabe montar matéria. Não dá pra, não sabe montar matéria. E quem sabe montar uma matéria, pelo menos tem uma noção de como se monta uma matéria, sai na frente. E o detalhe, né? Você pode até começar contando uma história pelo fim, mas isso aí tem que ter anos de estrada, sabe? E muitos cards gravados, e muitas reportagens, muitos ao vivo, para você falar, vou começar do final e vai ficar bom. Na verdade, vou te falar que as melhores matérias que eu fiz, eu comecei pelo final. As melhores que eu fiz, eu comecei pelo final. Então, mas aí você precisa... Mas é muito tempo, exato. No começo é melhor fazer o feijão com arroz. No começo é o feijão com arroz. Chegar fazendo um bom feijão com arroz é um diferencial. Sem dúvida nenhuma. É melhor você fazer um bom feijão com arroz do que uma culinária francesa que não vai ter gosto de nada. Então, é aquela coisa. Começar é como pilotar um carro veloz, por exemplo. Você que é motorista no dia a dia, você não vai entrar numa Ferrari e sair com ela a 300 km por hora, né? Você vai devagarinho sentindo o carro, vendo qual é a evolução da velocidade, senão provavelmente daqui 100 metros você vai bater o carro. Então você tem que ir passo a passo. Tudo é assim, tudo no passo a passo. Faz um bom arroz com feijão na hora de fazer a primeira matéria, que o resto que vier vai ser lucro. Bom, a gente vai encerrar aqui o nosso primeiro podcast Roteiros da Reportagem. Queria te agradecer, Wagner. Obviamente vai voltar para falar mais vezes. A gente vai falar mais vezes sobre jornalismo e sobre telejornalismo nesse podcast. Mas para a gente fechar, eu queria te fazer uma pergunta. Se você pudesse, depois de tudo que a gente conversou, se você pudesse dar um conselho para esse cara que está ouvindo a gente, está assistindo a gente, e ele quer ser telejornalista, ele quer ser repórter de televisão, o que conselho você daria? Qual seria esse conselho? Passar a ser observador, aprender a checar a notícia
e tá pronto, tá preparado. Porque você nunca sabe quando a oportunidade vai aparecer. E quando ela aparecer, você tem que estar pronto. Esse é o conselho que eu dou. Então, galera, obrigado. Até a próxima. Até o próximo Roteiros da Reportagem. Valeu. Valeu, obrigado.